Santos presbíteros, graça e paz, nessa data especial, eu quero meditar com os amados irmãos o texto que Lucas relata que Paulo, quando estava em Mileto, antiga cidade da Ásia Menor, e que hoje essa região faz parte da Turquia, que a época do apóstolo era muito ativa comercialmente, e ele convoca os presbíteros da igreja de Éfeso. E nós precisamos situar o contexto dessa igreja, a igreja de Éfeso, que estava na cidade de mesmo nome, uma cidade famosa por causa de um grande templo, o Templo de Ártemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Talvez, falando assim, você não saiba qual é esse templo, mas é o famoso templo da deusa Diana, que no capítulo anterior, Paulo vê que os cidadãos de lá de Efésios clamavam por quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. E nós vemos aqui no capítulo 20 de Atos, versículo 28, que diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E o texto, queridos, ainda que brevemente, eu quero compartilhar com vocês e destacar alguns pontos fundamentais do texto, importantes para nós nessa data de hoje. O primeiro deles, o texto nos fala: atendei por vós. Queridos, na correria do dia a dia, às vezes é difícil nós afastarmos das nossas correrias para termos um instante de intimidade com Deus. Às vezes nós até pensamos assim: eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado em família, mas não é isso que o texto está tratando. Na verdade, o texto não está tratando de ler ou não ler a Bíblia, ainda que nós muitas vezes disponhamos de 8, 9, 10 horas para preparar um sermão, 12 horas. Mas quanto tempo nós temos dedicado para estar a sós com Deus? Momento no qual nós descortinamos a nossa alma e separamos alguns instantes para dizer para Jesus: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, eu não sou capaz de carregar este fardo sozinho, porque eu não tenho capacidade para tanto. Por isso, Senhor, eu preciso do Teu auxílio. Ainda que estejamos orando para preparar um estudo, para preparar um sermão, lendo a Bíblia para preparar uma aula, para preparar uma devocional em família, nós não devemos deixar de atender por nós mesmos, separarmos momentos para estarmos a sós com Deus. E o texto continua, queridos, dizendo assim: por todo o rebanho o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Queridos, nós não temos dúvidas, sabemos que foi o próprio Espírito de Cristo que nos chamou, e se Ele nos chamou, Ele nos capacita. Se Ele nos capacita, Ele nos respalda e Ele nos supre. Da mesma forma que alguns presbíteros docentes são usados por Deus de uma maneira especial em determinadas aptidões. Alguns têm aptidões para ensinar, outros para ver, ouvir e entender as necessidades do rebanho, da igreja. Outros Deus usa de uma forma especial na exposição das Escrituras, na pregação da Palavra de Deus, e esses homens são usados com autoridade e na unção do Espírito Santo. Com os presbíteros regentes também é assim, meus irmãos. Nós precisamos entender que uns têm uma certa aptidão, uma aptidão maior para administrar as coisas do Senhor, outros para aconselhar o rebanho, outros para cuidar da parte documental, outros para ponderar, para que as decisões sejam tomadas alicerçadas no amor. O que nós não podemos é deixar de entender que, ainda que cada um de nós tenha um dom, ou dons que estão sendo usados com uma maior especificidade, todos esses dons são usados para a glória de Cristo. Mas aí o texto continua dizendo: para pastoreardes a igreja de Deus,
Queridos, se isso por um lado nos dá um alívio, também nos dá uma responsabilidade. Se por um lado nós sabemos que pastoreamos um rebanho que não é nosso, ao qual a nossa função é alimentar, é cuidar, é zelar por esse rebanho, porque nós sabemos que quem dará o crescimento é o próprio Deus, afinal o rebanho é dele. Se por um lado nós descansamos, porque sabemos que podemos confiar, tendo em vista que uma vez que o rebanho é dele, tudo depende dele. Por outro lado, nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. E a explicação está exatamente no quarto ponto. Às vezes o texto tem 3, mas precisamos ser fiel a ele. E o texto diz: o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Queridos, quando Cristo desce da sua glória para pagar os meus pecados e os teus pecados, Ele compra a nossa vida para si. É por isso que a nossa vida não é mais nossa, e isso é um alívio para nós. Eu sei que a minha vida não pertence mais a mim, mas pertence a Ele. Louvado seja o seu santo nome. É por isso que eu tenho hoje a total tranquilidade e a plena convicção que todas as coisas que acontecem comigo cooperam para o meu bem, porque se eu amo a Deus, todas as coisas vão colaborar, quer sejam coisas boas que acontecem comigo, quer sejam coisas não tão boas assim, mas elas vão colaborar para o grande propósito. Qual é o propósito? Crescermos para que sejamos moldados à semelhança de nosso soberano Salvador e Senhor Jesus Cristo, e que sejamos também uma família juntamente com Ele. Queridos, nesse dia tão especial, que o poder da palavra de Deus vá ao encontro do teu coração e que você abra o teu coração para achar guarida nessa palavra que é a palavra de Deus. Agora a palavra é do vosso pastor, é um privilégio para mim servir ao lado dos irmãos. E como diz o nosso grupo de imagem e de som, que dizem nos 4 membros que fazem parte: vamos lá, time! A palavra também é: vamos lá, time! Que Deus abençoe e conduza o conselho da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão para a honra e louvor do seu santo nome. Amém, amém e amém.